Coronavírus. Até o meio-dia desta quinta-feira, o boletim da Secretaria de Saúde registrava 42 pessoas com a doença no DF. GDF determina higienização de táxis e carros de aplicativos. Caixa Econômica Federal anuncia redução de juros e suspensão de 60 dias no pagamento de dívidas. No SOS Saúde, saiba como reforçar a imunidade com a alimentação em tempos de coronavírus. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. Para reduzir o impacto na economia causado pelo coronavírus, a Caixa Econômica Federal anunciou hoje um pacote de medidas de apoio aos correntistas. O banco vai permitir que os clientes suspendam por até 2 meses o pagamento das dívidas. A medida vale para pessoas físicas e para empresas. Ontem, o governador Ibanez Rocha decretou o fechamento de todas as agências bancárias pelo prazo de 15 dias. Dessa vez foram os bancos que amanheceram com as portas fechadas. Alguns clientes que precisaram de atendimento presencial e não sabiam da determinação foram surpreendidos. Eu vim hoje para resolver algumas coisas e estou aqui a mercê sem nenhum aviso aqui. Durante 15 dias apenas, os clientes com doenças graves serão atendidos. Nesse período, os demais correntistas vão contar com os terminais de autoatendimento. Evitar bastante aglomeração, né? Já por causa da pandemia está tão forte assim, é melhor. Acho bem melhor fechado. Com a crise do coronavírus freando a economia, o Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros de 4,25% para 3,75% ao ano, o menor patamar em toda a história do país. Na manhã desta quinta-feira foi a vez da Caixa Econômica anunciar novas medidas. O banco suspendeu por 2 meses o pagamento de dívidas para pessoas físicas, incluindo empréstimos habitacionais. As empresas, em especial as micro e pequenas, também terão a mesma facilidade. São 2 operações. Novos créditos. Para os novos créditos, os 2 primeiros meses, não há necessidade de pagamento de juros nem principal. Para os créditos já existentes, pelos próximos 60 dias, 2 meses, não há necessidade de pagamento de juros nem de principal. E eu quero reforçar, em acontecendo uma piora, esses 60 podem virar 90, podem virar 120. A Caixa vai liberar também 3 bilhões de reais de crédito para hospitais e santas casas que atendem pelo SUS. Para diminuir os riscos de contaminação e exposição dos clientes, o banco recomenda que as pessoas usem os canais digitais, como internet banking e aplicativo. A Caixa está focada em oferecer para seus clientes soluções tecnológicas para que a necessidade de ir pessoalmente à agência seja cada vez menor. E vamos saber as últimas informações sobre o coronavírus. Quem traz ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Qual que é o balanço de hoje em todo o Brasil? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, os últimos dados do Ministério da Saúde saíram agora há pouco e são 621 casos confirmados da doença no Brasil. Já são 7 mortes por conta do coronavírus em todo o país. Uma situação bastante complicada. Agora, há poucos minutos tivemos a atualização sobre os últimos dados aqui do Distrito Federal e também tivemos um aumento significativo aí no número de casos confirmados. São 84 casos confirmados aqui no Distrito Federal. Esse dado acabou de ser atualizado. E diante dessa situação aí, Juliana, o governo do Distrito Federal publicou mais um decreto para tentar conter o avanço da doença aqui no Distrito Federal. E nesse decreto diz o quê? Que o comércio e também as igrejas vão ter de fechar aí por tempo indeterminado. Inicialmente aí vão ter que fechar. E o que vai funcionar do comércio? Basicamente, farmácia, posto de gasolina, padaria, supermercado. Só o básico mesmo aí para o brasiliense nos próximos dias, porque o objetivo é fazer com que o brasiliense fique em casa, se conscientize que é o momento de ficar em casa, viu? Foi assinada também aí, temos novidades em relação aos bares e hotéis aqui do Distrito Federal. Foi assinada uma convenção coletiva aí pelo sindicato da categoria, com os responsáveis também pelo serviço, dando férias coletivas aos funcionários, tudo isso para evitar
demissão aqui no Distrito Federal. Também o GDF está enviando mensagens aí para a população para conscientizar e manter a população informada sobre o caso de coronavírus, sobre o que está acontecendo aí efetivamente no Distrito Federal e também no país, no mundo, tudo o que está acontecendo sobre essa doença. Também temos a atualização do boletim médico, tá? A paciente que está internada no Agarran, que foi a primeira paciente com caso confirmado de coronavírus. Ela segue em estado grave, está na UTI, respira com a ajuda de aparelhos, ela está em coma induzido e as comorbidades dela ainda agravam o quadro de saúde, então a situação bastante complicada dessa paciente aí, que é a paciente que teve o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Distrito Federal. É bastante coisa acontecendo, Juliana, mas a gente continua atualizando a população aí, trazendo todas essas novidades sobre o coronavírus todos os dias aqui no Band Cidade, Juliana. Tá certo, a gente não para, todo dia é notícia. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite. E olha, feiras, clubes, shoppings e parques também estão fechados, inclusive o maior parque urbano da América Latina, que fica no coração da capital, o Parque da Cidade. 8h57 da manhã, o Parque da Cidade nem de longe lembrava a grande movimentação que normalmente tem logo nas primeiras horas do dia. Os carros do Detran e barreiras que impediam o acesso já sinalizavam. Algo estava diferente. Sem saber do decreto, algumas pessoas tinham reservado a quinta-feira para malhar no maior parque urbano da América Latina. Encontrei o parque fechado. Beber uma água e voltar para casa. O administrador do parque disse que, em tempos difíceis, medidas mais rigorosas precisam ser tomadas. Acrescentou que há uma equipe de vigilância para avisar do fechamento do parque. Eu achei muito viável e legal esse decreto, porque esses dias todos está tendo aglomeração muito grande de pessoas. Tá como se ontem mesmo a situação aqui estava como se fosse um final de semana de festa dentro do parque, entendeu? O local tem 420 hectares. Das 7 entradas de acesso, apenas 2 vão ser liberadas, onde os agentes de trânsito fazem o controle de acesso, permitindo somente a passagem daqueles que trabalham no parque. Todos os parques que o decreto englobam serão vigiados e, caso necessário, a atuação do Detran para que seja cumprida essa decisão do governo através da Secretaria de Segurança Pública será feita. A nossa equipe também esteve em outros pontos da cidade para ver como está a movimentação. No Parque Olhos d'Água, portões fechados. Caminhei aqui ontem, inclusive perguntei para o guarda, eles não tinham previsão de que fecharia, né? A gente estava sabendo que estava fechado. Parque Nacional, a Água Mineral e a Floresta Nacional de Brasília. A ordem é para fechar também feiras populares, clubes recreativos, zoológico, boates, casas noturnas e shoppings. O governo tem sinalizado, precaução aí para diminuir o contágio, do coronavírus. Depois do decreto que amplia as restrições com o objetivo de conter o avanço do coronavírus, a Ceasa já tem um plano de ação para tentar evitar a queda das vendas nos próximos 15 dias. A Ceasa, como uma característica de mercado atacadista e a função de abastecimento do Distrito Federal em torno, esse mercado até o momento permanece com as atividades regulares. Porém, aos sábados que acontecem as feiras populares, o varejão e o mercado da agricultura familiar, a Ceasa decidiu acatar ao decreto do governador e interromper essas feiras a partir do próximo sábado. E mais medidas foram tomadas para proteger a população aqui da capital do novo coronavírus. A Câmara Legislativa criou um canal de denúncia pelo WhatsApp, onde podem ser relatados casos de falta de insumos nos hospitais ou de assédio no ambiente de trabalho. Os taxistas e motoristas de aplicativo só podem fazer viagens de janelas abertas e o comércio está sendo fiscalizado. A Ilana rodou toda a Rua das Farmácias para tentar comprar álcool em gel e máscaras, mas não conseguiu encontrar nenhum dos produtos. Não tem mais em lugar nenhum, Eu vim logo na Rua das Farmácias, por ser um ponto mais fácil de encontrar. Mas em nenhuma farmácia tem mais álcool em gel, álcool 70, nem máscara. Na tentativa de controlar o consumo e também os preços abusivos nesses produtos, foi firmada uma parceria entre o Procon e a Receita Federal. Os fiscais vão passar por farmácias e estabelecimentos comerciais varejistas, medida que traz mais tranquilidade para a Ilana. Evitar esses preços abusivos.
até para a maior parte da população conseguir ter acesso também, né? Então, a gente espera que o estoque volte e que os preços sejam mantidos. Com as medidas de combate ao coronavírus no DF, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa também decidiu contribuir e criou um canal de denúncias para a população. O objetivo é que, principalmente, pacientes e servidores possam relatar casos de violações de direitos relacionados à doença, como a falta de insumos de proteção individual, por exemplo. Todo o serviço de acompanhamento das mensagens será feito por servidores em teletrabalho. O presidente da comissão, o deputado Fábio Félix, mandou um vídeo de casos para falar sobre o funcionamento do canal de denúncias. É um canal pelo WhatsApp, as denúncias chegam na Comissão de Direitos Humanos. Nesse momento nós temos mais de 160 denúncias, elas são catalogadas e elas viram algum produto. Esse produto geralmente ou é uma articulação direta com o governo para a gente poder resolver aquela questão, ou é um ofício direcionado à secretaria ou ao órgão competente. Ainda com o objetivo de combater a transmissão da Covid-19, a Secretaria de Mobilidade do DF determinou que todos os taxistas e motoristas de aplicativos só vão poder prestar os serviços depois de higienizar os carros com álcool 70% e eles devem andar com as janelas abertas. O Jean é taxista há 40 anos e fez questão de seguir todas as recomendações. O álcool em gel e o pano não saem do carro. Toda higiene é pouco, todo cuidado é pouco, né? Evitar certas coisas, higienizar, porque as pessoas que a gente tem contato, a gente nunca sabe quem é, quem não é, né? Todo cuidado que a gente tem de fazer a segurança do lado da gente é muito importante, né? É isso aí. Lembrando que o canal de denúncias da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é o WhatsApp do número 99904-1681 que aparece aí na tela. E as farmácias de alto custo adotaram medidas de prevenção ao coronavírus. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, são 3 unidades, 3 farmácias de alto custo da rede pública aqui do Distrito Federal, uma na Asa Sul, outra no Gama e outra em Ceilândia. A gente lembra que elas funcionam de segunda a sexta, de 7 da manhã até 7 horas da noite. Como você falou, os pacientes que precisam desses medicamentos agora poderão ter essa opção de cadastrar até 5 pessoas para a retirada desses medicamentos no lugar desse paciente. A preocupação da Secretaria de Saúde, Juliana, é justamente que essas pessoas têm doenças crônicas, doenças raras, e essas pessoas estão aí naquele grupo de risco, aquelas pessoas que são mais vulneráveis à Covid-19 aí por conta do novo coronavírus. Então, evitar que essas pessoas circulem, transitem aí pela rua, justamente por conta do avanço aí da pandemia. A gente lembra que a Secretaria de Saúde também informou que está reforçando o quadro aí, contratando também novos profissionais para o quadro da Secretaria de Saúde. Agora, falando ainda desse recadastramento, Juliana, o paciente vai ter que levar, aliás, a pessoa vai ter que levar para o recadastramento os documentos pessoais, também apresentar lá para o cadastro dela e do paciente, né? Tem que apresentar o documento dos dois, tem que apresentar o laudo médico, também o laudo do medicamento aí especializado e autorização também para esse procedimento de alta complexidade. Vai ter que fazer isso pessoalmente. Essa é a nota ruim aí desse assunto, né, dessa divulgação, porque a Secretaria poderia ter se organizado para que a pessoa fizesse isso de forma online, já que há restrição aí e várias medidas sendo anunciadas a todo momento para evitar que as pessoas circulem. Mas, enfim, essa é a informação, viu, Juliana? Justamente, né, Cláudio? Obrigada. Boa noite. Boa noite. 6 pessoas foram identificadas com sintomas de coronavírus durante uma blitz realizada pelo Corpo de Bombeiros. A operação foi em 2 rodovias que cortam o Distrito Federal e no aeroporto JK. A ação nas rodovias teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Todos os ônibus interestaduais foram parados pelos militares, que fizeram a medição da temperatura dos passageiros com câmeras térmicas. Nós estamos fazendo uma ação preventiva contra a disseminação do coronavírus. Vou passar aqui com esse equipamento, é somente uma câmera térmica. Ele vai avaliar se algum dos senhores está com a temperatura elevada. Se estiver, nós vamos pedir que o senhor nos acompanhe até a nossa ambulância, que está aqui do lado, para uma avaliação mais detalhada.
No primeiro dia de operação, realizado nesta quarta-feira, 3 casos suspeitos foram identificados no ônibus que passava pela BR-040, rodovia que liga Brasília ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Outro passageiro com sintomas de coronavírus estava no ônibus que vinha de Goiânia e foi parado na BR-060. De acordo com os bombeiros, as 4 pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde, já que nenhuma delas quis ser transportada pelos militares. A blitz preventiva vai continuar nas rodovias federais e no aeroporto JK por tempo indeterminado. E o Tribunal de Justiça determinou o isolamento dos idosos em presídios do Distrito Federal. A medida vale também para os presos que estão no regime semiaberto e trabalham fora da penitenciária. Lembrando que as visitas nos presídios continuam suspensas, pelo menos até o dia 27 de março. E com o esvaziamento das ruas, a demanda por combustível reduziu e, consequentemente, o valor cobrado dos motoristas também teve queda. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Ao menos uma boa notícia, né? É verdade, Juliana. Boa noite para você, boa noite a todos. Em postos aqui da área central de Brasília, onde nossa reportagem esteve presente, é possível encontrar a gasolina aí com valores entre R$ 4,08 até R$ 4,18 o litro. O preço do etanol não teve muita diferença do que já estava sendo comercializado anteriormente, viu? Está em média a R$ 3,39 o litro. A gente entrou em contato com o Sindicato do Comércio de Varejistas de Combustíveis, de lubrificantes aqui do Distrito Federal, para saber o motivo dessa queda, né? Para eles ainda é cedo falar que os valores são consequências aí também da diminuição do movimento em relação também à questão da pandemia do coronavírus, viu? Segundo o sindicato, a redução ocorreu também por conta de outros fatores, como a redução do ICMS, além de valores repassados pela Petrobras para as refinarias. Nesta semana, a Petrobras anunciou aí uma redução nos preços do litro da gasolina de 12%, do diesel em 7,5% e também do gás de cozinha, o GLP, em 5%. E de acordo com o Sindicombustíveis, né, as vendas já caíram cerca de 40% devido à baixa procura e também muita gente fazendo home office, escolas suspensas, comércio, ou seja, acaba que influencia também na movimentação de veículos, inclusive no trânsito, Juliana. Muito obrigada, viu, Aislan? Boa noite. Boa noite. E falando em trânsito, vamos ver como é que está a volta para casa nesse momento pelas câmeras do DR. Ao vivo, a gente começa o nosso giro na EPTG. Movimentação na EPTG bem mais tranquila, os carros parece que estão andando na velocidade da pista, menos gente na rua, o pessoal fazendo home office, como o Leandro Aislan falou, escolas e faculdades paradas, enfim. Agora a gente vai para a estrutural aberta, com a faixa reversa aberta nos dois sentidos também, movimentação bem mais tranquila, mudou de ângulo agora, mas dá para ver que a movimentação está tranquila, os carros andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para a BR-040, ali na saída sul. 040 está um pouco mais movimentada, aliás, o trânsito está bem pesado, pista molhada, olha aí, gente andando na faixa exclusiva, vai ser multado. Prudência, paciência, gente, não precisa disso, todo mundo vai chegar, tem que ter paciência no trânsito, o trânsito vai ficar mais leve nos próximos dias, inclusive. Agora a gente vai para o outro lado da cidade, para a Épia Norte, situação também bem mais tranquila ali perto do Balão do Torto, movimentação tranquila, os carros andando na velocidade da pista. E a crise tem dado espaço à solidariedade. Na Asa Norte, um bilhete deixado por uma moradora oferecendo ajuda aos idosos do prédio ganhou as redes sociais. Ela se ofereceu para fazer coisas simples, como ir ao mercado ou à farmácia. Um recado escrito à mão no elevador chama a atenção. Se você tem 60 anos ou mais, posso ir ao mercado para você sem problemas ou custo. Só me avisar antes para eu me programar. Quem escreveu foi a Fernanda. A servidora pública resolveu colar o aviso na esperança de ajudar os idosos do prédio onde mora. Eu vou ter que ir ao mercado de qualquer forma, né, para comprar para mim. Então, por que não ajudar e diminuir o contato dessas pessoas que têm maior risco com vários agentes? Deixa que eu, que não estou num grupo, já vou ter o contato para mim. Não vai ter nenhum problema de eu fazer compras para eles também, né? Os idosos estão entre os que mais correm risco de contágio. A convivência com filhos e netos acaba ficando restrita, até porque eles podem transmitir o vírus aos mais velhos. Isso sem falar que muitas crianças podem nem apresentar os sintomas. Pensando nisso, Fernanda, que não conhece todos os vizinhos, resolveu deixar o recado
e assim oferecer ajuda no momento em que a solidariedade pode fazer a diferença. Assim como eu fui influenciada, muitas pessoas também podem ser e estão sendo, já estão me mandando mensagens dizendo: já estou fazendo isso no meu prédio, já recebi essa mensagem hoje. Então, realmente, eu acho que estamos no caminho certo. É isso aí. Em meio a essa crise, os trabalhadores da área de saúde têm se esforçado para fazer o melhor. Muitos deixam famílias, filhos e se arriscam nessa profissão por nós, para nós. Por conta disso, está sendo convocado um ato nas redes sociais para aplaudir essa categoria amanhã às 8h30 da noite. A ideia é aplaudi-los das varandas e janelas. A campanha usa a hashtag Aplausos na Janela, já tem grande volume de publicações no Instagram e vai ocorrer no Brasil inteiro. Então, vale a pena participar, aplaudir esses profissionais que estão dando a cara a tapa aí por nós. Veja a seguir no SOS Saúde, saiba como reforçar a alimentação e imunidade em tempos de coronavírus. Imagens agora da EPNB, movimentação também mais tranquila por lá. A gente volta já já. A gente, claro, segue falando de coronavírus. As pessoas se perguntam quais são as melhores formas de se manter saudável e amenizar os sintomas da doença em caso de infecção. Fortalecer o sistema imunológico é o primeiro passo e a alimentação saudável é a principal dica. Para saber como se alimentar bem, a gente recebe aqui o nutricionista Cleiton Camargos. Boa noite, Cleiton, seja bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite aos nossos espectadores. Obrigada por participar aqui do Band Cidade. E quais são os alimentos indicados, os principais? Pronto, eu vou fazer assim 5 destaques. O alho, que ele é muito rico em vitamina C e também tem um papel importante no auxílio à expectoração de secreções, de fluidos, inclusive nas vias aéreas superiores, pulmões. A acerola também, que é outro alimento muito rico em vitamina C. Uma acerola, inclusive, por dia já compõe a nossa necessidade de ingestão diária recomendada. As oleaginosas, castanhas, como nozes, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, muito rica em zinco, que é essencial para a gente nesse momento. Também vale ressaltar o açaí, que é altamente antioxidante, e a sardinha, riquíssima em ômega 3. São alimentos fáceis de encontrar, com bom preço e que nesse momento vão fazer a diferença nesse processo. Agora, Dr. Cleiton, na internet a gente vê um monte de receita que promete milagre, né? Mágica, enfim, vai te fortalecer, vai até te curar. Não pode cair nessa. Exatamente, assim, a gente vem se deparando diariamente com inúmeras propostas de composições, de pílulas, de minerais, vitaminas, antioxidantes, inclusive indicado por profissionais, isso é muito importante a gente ficar atento, que prometem, por exemplo, imunizar e até tratar o coronavírus. Não existe alimento curativo, não existe nenhuma receita dessas ou formulações que possa trazer esse tipo de benefício de imunização ou mesmo de curar o corona, nada disso. Esses profissionais, inclusive, muitas vezes indicam essas medicações já vinculada a uma farmácia, isso é compra casada, em uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor e infração ética profissional também. Então, se você se deparar com isso, Juliana, faça uma denúncia. Tá ótimo. E quais são os alimentos, Cleiton, que a gente tem que evitar, que assim acaba com o sistema imunológico? Os industrializados, processados, ultraprocessados, alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos em sal, salgadinhos, bolachas recheadas, enfim, são alimentos que no dia a dia a gente já evita mesmo. Agora, numa situação dessa, a gente deve passar bem longe, Juliana. O problema é que toda essa loucura de informação o tempo todo gera um pouco de ansiedade. O que a pessoa... Aí a pessoa está ansiosa, quer fazer um lanche, quer comer, acaba descontando no chocolate. O que fazer nesse momento? Prioritariamente, você produzir o seu alimento em casa, preparar o seu alimento. Inclusive, evitar fazer o consumo de alimentos em bares, restaurantes, lanchonetes e até mesmo esses deliveries, por conta da cadeia de transmissão. Você tem desde o produtor ao fornecedor, ao cozinheiro, ao garçom, até chegar na tua mesa ou ao motoboy. Então, ou seja, na cadeia de transmissão, a sua chance de ser contaminado por esse tipo de preparação é mais alta. Então, prepare seu alimento e, claro, priorizando, por exemplo, alimentos com o mínimo de processamento. Então, esses alimentos que eu acabei de falar, as frutas cítricas, sobretudo, fazer salada de fruta é muito bem-vindo nesse momento, sucos diversos. Não se preocupe com o valor calórico, não é hora da gente se preocupar com isso. Embora, claro, ninguém vai querer ficar gordo na quarentena. É lógico. Tá certo, Cleiton. Obrigada pelas dicas preciosas. Muito obrigado. E veja a seguir, no Gama, rapaz é morto a tiros. Imagens agora da ponte JK, trânsito tranquilo também por lá. A gente volta daqui a pouco.
Vamos ver como é que fica o tempo para amanhã. A previsão é feita pela Somar Meteorologia. Boa noite, Juliana. Boa noite também a todos que nos acompanham. E na próxima madrugada termina o verão no Hemisfério Sul. Às 0h50 do horário de Brasília, começa o outono e o primeiro dia da nova estação promete chuva de novo no centro-oeste. Além das áreas de instabilidade, tem uma frente fria que alcança o sudeste e reforça essa condição de chuva no centro do país. Amanhã vai chover na maior parte da região, mas ainda assim a sensação vai ser de calor, com a temperatura até passando dos 30 graus no sul do estado de Goiás. Em Brasília, a máxima prevista é de 28 graus, com chuva forte, especialmente a partir da tarde. Sábado com máxima de 27 e no domingo a chuva aumenta e a temperatura diminui. A máxima prevista é de 24 graus. Ainda tem previsão de chuva para o começo da semana que vem e as máximas estarão em torno dos 26 graus na segunda e na terça-feira também. Tá certo, obrigada, Desirê. E olha, no Gama, um rapaz de 25 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira. O crime aconteceu na quadra 8 do setor sul da cidade. Os bombeiros foram acionados no fim da noite. Quando chegaram ao local, já encontraram Rafael Gomes dos Santos sem vida. Ele levou pelo menos 10 tiros na cabeça e no peito. A polícia investiga o caso, mas não há informações do que teria motivado o crime. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí de onde você mora. É o nosso WhatsApp, o número é o 999769204, que aparece aí na tela. E por hoje é isso, obrigada pela sua companhia, tchau, tchau.